Momento da Palavra. A Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, diretamente de Maracaí, São Paulo, apresenta Fala no irmão, na palavra, Senhor. Momento da Palavra. Momento de reflexão. Deus quer falar. Abra o seu coração para a Palavra de Deus. Nas coisas simples, Deus quer falar comigo. Olá, queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, a paz esteja com vocês. Nós estamos, neste momento, iniciando aqui direto da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Maracaí, esse momento de reflexão da Palavra de Deus, momento da Palavra, que você poderá acompanhar, refletir e sentir esse amor de Deus. Ouviremos a proclamação do Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, acabamos de proclamar a palavra de Deus. São Lucas nos apresenta os dois discípulos, que são os discípulos de Emaús, que estavam contando como foi a experiência com Jesus no caminho de Emaús, quando eles estavam voltando, estavam tristes, abatidos, porque o Mestre, aqueles em quem eles confiavam, havia sido morto em Jerusalém, pelos poderosos, pelos torturadores. Mas Jesus aparece nesse momento para o grupo, porque nós estamos vivendo a oitava da Páscoa.
E nesse período, Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Jesus se apresenta vivo no meio deles. Jesus conversa com os seus discípulos, como na cena de hoje. E quando esses dois discípulos estavam narrando, contando para os demais, Jesus aparece no meio deles. Jesus se apresenta no meio deles. E eles ficam assustados, ficam medrosos, perturbados, até pensavam que fosse um fantasma. Mas Jesus começa a apresentar alguns símbolos para abrir as mentes dos seus discípulos. Jesus oferece a eles a paz. Jesus pede para eles um pedaço, alguma coisa para comer. Quando eles então oferecem o peixe, Jesus, ele se apresenta como aquele que veio trazer a verdadeira paz. Mas os discípulos ficaram com dúvidas. Como pode? Ele morreu numa cruz violentamente e está aqui no nosso meio. São dúvidas que nós também temos no dia a dia. Quantas vezes nós pensamos, será que Jesus está ao meu lado, caminhando comigo, me dando força? Porque os discípulos estavam desanimados. Para eles tudo havia se perdido, as esperanças, a confiança, o medo que estava assim tomando conta dos seus corações. Mas os discípulos, como nós vimos já na cena em outra passagem, que eles estavam caminhando e eles reconheceram Jesus ao partir o pão, e os corações deles ardiam, se inflamavam de alegria. E Jesus fala para eles que iria adiante, mas eles pedem, ficai conosco, já é tarde e o dia se reclina. Então ali Jesus permanece e ao partir do pão eles reconhecem que Jesus, quem estava falando com ele. Por isso que eles estavam conversando e passando essa mensagem aos demais. Nós também reconhecemos Jesus no partir do pão. Por isso a Eucaristia, a palavra de Deus, a Eucaristia é a presença real de Jesus no nosso coração e na nossa vida. Os sacramentos que recebemos. Por isso nós precisamos caminhar com Jesus, não duvidar jamais da sua presença. Não duvidar. E essa paz que Jesus transmite aos discípulos, ele transmite a cada um de nós também. Mas não é uma paz falsa, é uma paz verdadeira, fruto de uma entrega na cruz por nós, da sua ressurreição, fruto de amor, de justiça, de paz. E ele disse, retomando lá os profetas do Antigo Testamento, que o Mestre iria sofrer, iria morrer na cruz. Era necessário que ele passasse por todo o sofrimento, para que então ele pudesse ressuscitar, pudesse viver plenamente no meio da humanidade. E ele vive através dos sacramentos que nós recebemos. E estaria conosco até os finais dos tempos. Disse isso para os discípulos, não dizendo que estaria com eles, caminhando com eles até o momento em que ele morresse, mas até o final dos tempos,
até quando nós vivermos nesse mundo, acreditando no seu amor, acreditando na sua misericórdia, no seu perdão. Então, que neste tempo da oitava da Páscoa, em que vamos refletir várias passagens em que Jesus caminha, se apresenta, entra onde os discípulos se encontram, transmite a ele a paz, que nós também possamos deixar esse mesmo Cristo ressuscitado entrar no nosso coração, nas nossas famílias, na nossa sociedade, para que tenhamos vida em abundância. Vivamos esse tempo pascal com alegria, sabendo que Cristo venceu a morte, ressuscitou e está vivo no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, receba a bênção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas.